Momento Espírita com Dora Rodrigues. Conviver é compartilhar a vida com alguém. Viver com a família, com amigos, com colegas de trabalho, com o cônjuge. E no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o Espírito Protetor nos diz: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos. Então, o nosso papo fraterno hoje é com Alan Cote, tarefeiro do Centro Espírita Nosso Lar, da cidade de Teresina, colaborador do nosso canal, e nós vamos conversar hoje sobre convivência social. Então, seja muito bem-vinda, Alan, ao nosso programa. Obrigado por aceitar participar. Eu que agradeço o convite, Dora. É sempre um prazer poder colaborar com essa atividade. É uma atividade que nós trazemos, Alan, como forma da gente ter esses encontros entre irmãos de outras terras, como bem dizia já o Chico em outros momentos, né? Você aí, Teresina, a gente daqui, e a gente reserva alguns minutos para conversar sobre espiritismo, sobre doutrina espírita, a visão dos espíritos sobre determinadas condições de vida nossa aqui na Terra, e a nossa opinião também, né? O que a gente acha, as fontes que a gente busca, que necessariamente não teriam que ser só espíritas. Então, nós vamos conversar sobre a convivência social, porque é algo que realmente nos interessa, né? Momento da prece. Prece pela convivência social. Senhor Jesus, agradecemos pela oportunidade de convivermos com nossos irmãos de caminhada, aprendendo a cada dia as lições do amor, da paciência e da fraternidade. Ajuda-nos a cultivar a compreensão onde houver diferenças, o respeito onde surgirem divergências e a serenidade diante dos desafios do relacionamento humano. Que nossas palavras sejam instrumentos de paz, nossos gestos expressem bondade e nossas atitudes reflitam o Evangelho em ação. Livra-nos do orgulho, da impaciência e do julgamento precipitado. Ensina-nos a ouvir com o coração, a perdoar com sinceridade e a servir com alegria, reconhecendo em cada pessoa um filho amado de Deus. Que possamos contribuir para ambientes mais harmoniosos, levando esperança aos desanimados, consolo aos aflitos e amizade sincera a todos que cruzarem nosso caminho. Fortalece-nos para compreender que a verdadeira convivência social começa na transformação de nós mesmos, quando escolhemos amar, compreender e cooperar. Que a tua luz inspire nossos pensamentos, palavras e ações, hoje e sempre. Assim seja. Bate-papo fraterno. E eu escolhi aqui, para a gente conversar, um livro bem interessante, que é o Conviver e Melhorar, que é a Lourdes Caterino, nesse livro, ela comentando sobre essa condição de convivência, ela diz: é inerente no ser humano o gosto de se relacionar e de trabalhar socialmente com outras criaturas. E já está comprovado que o serviço confiado a uma pessoa pode ser executado com mais ânimo e desenvoltura quando em parceria com outras pessoas. Companheiros integrados no mesmo propósito, unidos não somente por fora, mas também entrelaçados por dentro, confiantes em Deus e em si mesmos, são a força magnífica que vence as agitações externas, por maiores que sejam. Eu fico pensando, isso não seria uma convivência social? E aí eu te pergunto, Alan, para a gente iniciar a nossa conversa, o que é convivência social e o que ela engloba? Certo. É assim, bem importante esse conceito, né, que você trouxe. Realmente é um tema muito pertinente a nós, né, em todas as situações da nossa vida, né? E quando nós já estamos inseridos, ou pelo menos nos aproximamos também desse esclarecimento que a doutrina espírita nos oferece, né, digamos que a responsabilidade para aproveitarmos essa convivência social, ela aumenta, né? E
para responder essa sua primeira pergunta, eu vou me valer de um livro, né, que tem como título exatamente Convivência, né, que foi um livro ditado pelo Espírito Emmanuel, e ele nos traz essa definição, né, nas palavras de Emmanuel. Ele diz que convivência é o fator que nos ensina a compreensão e a solidariedade de uns para com os outros. É a ciência da comunicação recíproca que estamos adquirindo na atualidade do mundo, porque só adquirindo os valores da convivência pacífica atingiremos a plena vitória do amor que o Cristo nos legou. Então, a gente percebe a partir dessa resposta de Emmanuel, né, que é um exercício a nossa solidariedade, a fraternidade, né, a convivência pacífica com os nossos irmãos, para que a gente possa justamente ir trabalhando e desenvolvendo essa mensagem, esse ensinamento da lei de amor que o Cristo nos trouxe. E é tão importante, né, tão necessário para o momento essa questão da convivência, porque parece que a gente está desaprendendo, né? As coisas estão assim um tanto complicadas. A gente observa que a tecnologia ela nos trouxe muitos favorecimentos, nos ajudou muito, mas também afastou muitas pessoas do convívio, né, social. As pessoas estão muito isoladas, e isso como que cria um certo receio da gente ficar a pensar, será que nós estamos regredindo? Será que a gente está, vamos dizer, desaprendendo a conviver? Porque são situações que estão muito presentes hoje, né? É um ponto bem importante, realmente, porque às vezes a gente confunde um pouco, né, essa convivência social com interação social, né? E aí, pegando esse ponto que você trouxe, né, quando a gente só se fecha ao mundo virtual, por mais que a gente esteja interagindo, a gente não convive de fato com aquela pessoa. Porque pelo mundo virtual a gente não consegue compartilhar sentimentos com sinceridade, a gente não consegue muitas vezes sentir, né? Às vezes por uma mensagem de texto que ali às vezes já sai até pré-definida, ou uma figura que é enviada, né? Um emoji, como dizem, né? A gente não consegue exatamente mensurar o que é que aquela pessoa está sentindo, né? Tanto que às vezes em uma conversa ou individual com alguém ou uma conversa em grupo, né, uma escrita ela pode ser interpretada como se a pessoa estivesse chateada ao responder, quando na verdade talvez ela nem esteja expressando aquilo, né? E aí pegando essa questão do que Emmanuel nos traz, né, nessa definição de convivência, é justamente um fator necessário para que a gente possa desenvolver essa solidariedade e também para que a gente possa reciprocamente, né, compartilhar sentimentos, compartilhar experiências, né, realmente sentir o que o outro está vivenciando também e o outro também sentir um pouco do que eu estou vivenciando, né? Eu acho que muitas vezes a gente tem desperdiçado um pouco e podemos usar vários tipos de justificativas, né? A rotina é corrida, é mais praticidade, né? Nós temos que realmente aproveitar as tecnologias a nosso favor, só que nós temos que entender até que ponto, né, nós estamos realmente aproveitando essas tecnologias de forma favorável na nossa caminhada. Às vezes a gente chega ao cúmulo de pessoas que dividem o mesmo teto, né, estarem conversando por um aplicativo de mensagem, né? Então, realmente pontos que a gente tem que observar, né? E eu acho que tudo na vida, principalmente numa vida em sociedade, uma vida em coletividade, é buscar o equilíbrio, né? Aqui a gente não está se posicionando contra ou dizer que não devemos nos valer dessas ferramentas de interação, seja no campo virtual ou em outro mecanismo. Mas nós temos que buscar o equilíbrio, né, em tudo na nossa vida. Verdade. Também um outro comentário que ela traz, que nos diz que o homem livre, ele não precisa dominar outras criaturas, pois a liberdade é um sentimento oposto ao desejo de mando. E que se a gente observasse uma colmeia, poderíamos aprender a nos organizar,
a trabalhar em regime de cooperação, como fazem as abelhas. Com elas, diz Lourdes Catherine, nós aprendemos a conviver e a melhorar, pois são educadoras exemplares. E quais são esses valores, Alan, que a gente pode dizer assim, são necessários para manter as relações sociais harmoniosas? Quando a gente passa para essa questão dos valores, né, e isso tudo engloba os nossos sentimentos, né, a nossa postura diante das situações que vivenciamos na nossa caminhada, né, e é interessante trazer essa organização, né, de uma colmeia. Também a gente percebe no reino animal, né, outras espécies que são muito bem organizadas, né, com definições de rotinas, de tarefas. Só que nós temos que entender também que nós temos que ir um pouco além dessa atividade, às vezes mecânica, né, que nos leva apenas a executarmos alguns atos sem questionar ou sem desfrutar do real aprendizado que aquilo quer nos oferecer. Então, por isso, né, eu fui buscar, na verdade, essa reflexão no Livro dos Espíritos, né, para que a gente possa trazer como valores para a nossa convivência social, e eu acho que é um dos desafios maiores de nós, seres humanos, é entendermos a nossa posição no mundo, entendermos qual é o nosso papel na obra divina. E nos é apresentado um caminho, que é o caminho da caridade, porque esse caminho ele nos leva a essa interação salutar, nos leva a desenvolver sentimentos, valores, virtudes que nos auxiliarão justamente nessa convivência harmoniosa, né? Então, a caridade, nesse mesmo livro que foi citado na primeira pergunta, né, que é ditado por Emmanuel, o livro Convivência, ele diz que a caridade é a base da paz no relacionamento humano. A convivência feliz pede apoio e compreensão. E quando nós vamos lá para a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, nos é respondido justamente com essa base de sentimentos que nós devemos trabalhar. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Né? Quando a gente passa por esses 3 pontos, né, nós vamos também trabalhando em nós pontos essenciais, sobretudo, né, não dando espaço ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo. Né? Então, eu acho que esses são os pontos principais que nós devemos tentar, pelo menos, trabalhar quando estivermos em convivência. Né? Lembrando aqui agora também, Kardec fez uma pergunta no mesmo contexto, né? Até onde vai a minha liberdade? Né? E aí ela é muito parecida com aquela questão de liberdade que a sociedade já nos impõe, né? Que o ramo jurídico nos impõe. Nossa liberdade vai até o momento em que inicia também, né, o direito do outro. Né? O meu, ele tem como limite justamente o direito e a liberdade do irmão que compartilha a convivência comigo. É tão simples, né? Aparentemente tão difícil de colocar em prática, tanto é que nós vemos aí como estamos andando com a nossa sociedade, porque a gente não tem essa benevolência, a gente não tem essa caridade, né? A gente não consegue perdoar muitas vezes. E é um roteiro que Jesus traçou, deixou para nós, que se fosse seguido, eu acho que acabariam com violências, com guerras, com disputa de poder, com tudo que existe hoje, que são verdadeiros entraves, né, na nossa sociedade, no que a gente está vivendo, no que a gente está percebendo acontecendo no mundo inteiro. Mas aí, Alan, a gente parte aqui para a terceira pergunta, quando, falando sobre essa questão, a Lourdes Catherine nos diz: as rivalidades começam em muitas circunstâncias, quando admiramos alguém e não conseguimos ser como ele é. A discórdia inicia-se não por causa da antipatia, porque essa pessoa é um espelho onde vemos o que gostaríamos de ser e não somos. Isso torna o ambiente dessas pessoas insuportável
E a convivência difícil. E aqui a gente já vai tratar de um ambiente mais restrito, muitas vezes o ambiente de trabalho, até mesmo em família ou dentro da casa espírita, né? Quais são essas ferramentas fundamentais para manter um ambiente saudável? É interessante, né, quando você traz essa definição, né, porque realmente, às vezes, sem perceber, né, o que mais me incomoda no outro, muitas vezes são frustrações ou falhas que eu mesmo carrego, né, e a gente sempre tenta projetar, né, esses problemas e essas falhas no outro, né, e aí Kardec, ele nos diz justamente no Evangelho segundo o Espiritismo que nós não temos, né, o direito de violentar nenhuma outra consciência. Nós temos que respeitar o tempo de aprendizado de outra pessoa sem querer impor a nossa vontade. Né? E no item anterior, a gente falou do campo dos sentimentos, né, o que é que me motiva. E quando a gente trata nesse ponto aqui das ferramentas, né, nós vamos mais uma vez nos valer do Emmanuel na obra Convivência e no Livro dos Espíritos, porque seria como se buscássemos canalizar esses sentimentos que foram tratados no item anterior e colocá-los em prática, né, através dessas ferramentas. E Emmanuel, né, ele sempre muito prudente, muito organizado, ele diz que qualquer obra, por mais simples que seja no plano físico, ela exige planejamento, serviço e ordem. O planejamento inclui a direção correta e a orientação correta. O serviço vai definir a atividade a ser executada e o meu dever junto àquela atividade. E a ordem, ela justamente se expressa na cooperação e no ajustamento. Né? E quando a gente pega essa definição de Emmanuel, e vamos lá para a pergunta 768 do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos respondem a Kardec que homem nenhum possui faculdades completas. Somente mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhes assegurar o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Né? É interessante esse ponto porque a gente não percebe que nós não somos autossuficientes. E, às vezes, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, ela é tão grande que nos leva a pensar dessa forma. Né? E aqui eu tenho que entender que essa convivência é justamente uma oportunidade de aprendizado. Para que eu entenda que, por mais falho e imperfeito que eu seja, eu tenho condição de ser útil na obra divina. E aquele irmão, por mais simples e humilde que ele seja, ou por maior que seja o momento de dor que ele esteja vivenciando, ele tem muito a me ensinar. A começar para que eu entenda que a minha dor não é a maior. Né? Eu costumo sempre, né, reforçar nesse aspecto que a gente tem que entender que nós dependemos sempre de outras pessoas para a nossa caminhada, desde o momento que adentramos a esse planeta material. Né? Se você for analisar, se nós formos analisar, um recém-nascido da espécie humana, se ele não receber os devidos cuidados desde o início da sua trajetória, talvez ele nem sobreviva. Para que a gente consiga desenvolver a fala, a gente precisa que outras pessoas se comuniquem conosco. Então, são pontos que às vezes a gente nem percebe, né? E acaba negligenciando nessa oportunidade de convivência e aprendizado. Né? Só uma reflexão para esse ponto, né? Para que a gente entenda o quanto realmente as diferenças que cada um carrega são importantes para o aprendizado, que a gente possa refletir no seguinte aspecto. Imaginem só como seria a nossa vida se em todo lugar que nós chegássemos tivessem cópias exatamente iguais e fiéis a nós. É. Como seria a nossa trajetória? Iríamos conseguir aprender algo novo? A nossa vida seria muito monótona. Por quê? Porque existiriam apenas pessoas que agem e pensam exatamente como eu. Né? Então, não teria nada a acrescentar. Né? Nós não teríamos nada de diferente a vivenciar.
né? Então, são pontos que muitas vezes a gente não para refletir, justamente porque só nos prendemos às situações que nos desagradam, né? E eu acho que esse é um grande desafio, é a gente tentar encontrar qual é a mensagem de aprendizado que cada situação da vida nos traz. Seja essa situação um momento feliz ou um momento desafiador. É interessante o que você colocou, porque às vezes acontece, Alan, dentro do nosso trabalho, tanto no nosso trabalho material, como no trabalho espiritual da casa, lá na casa espírita, volta e meia a gente tem a oportunidade de receber novos companheiros, né? E às vezes chegam aqueles que a gente reconhece que eles têm um conhecimento maior, que eles têm um trabalho maior a ser desenvolvido, coisas dessa natureza. E quando a gente usa do bom senso, a gente aproveita a oportunidade do companheiro que chegou para aprender com ele. Se a gente não usa bem dessas oportunidades, a gente começa a ter um sentimento negativo com relação àquela pessoa. Aí vem aquela projeção, né? Eu não consigo ser como ele. E aí eu começo a achar que aquela criatura quer ser mais importante, quer ser melhor. Começa aquelas batalhas internas da gente, que daqui a pouco a gente contamina o ambiente. E eu lembro de uma criatura que comentou comigo certa vez, que tinha chegado para morar com eles, a família alugava uma parte da casa, né? E chegou um jovem para morar com eles, e ele dizendo que desenvolveu uma antipatia tão grande por essa pessoa, que ele dizia só pode ser coisa de outra vida, porque eu não conheço essa pessoa e ele mal chega, eu já me sinto tão mal com a presença dele. Tempos depois, numa outra conversa, ele disse que tinha descoberto o motivo pelo qual ele tinha sentido tanta antipatia com aquela pessoa. E não era de outra vida. E eu perguntei, e o que é que você descobriu? Ele disse, eu descobri que era inveja que eu tinha dele. Veja o quanto é bom a pessoa ser verdadeiro consigo mesmo, né? Ele disse que olhava para a pessoa e tinha raiva da pessoa. E não entendia por que ele tinha tanta raiva dela se ele estava conhecendo ali naquele momento. E aí depois ele disse que foi refletir que ele era mais jovem do que ele, mas tinha uma vida organizada, tinha carro, tinha outros meios de transporte, tinha dinheiro, vestia-se muito bem, tudo aquilo que ele gostaria de ter, de ser, e não conseguia. E aí ele disse que foi embora a antipatia. Acabou. No instante eu entendi, o problema é comigo. Eu é que estou com inveja da pessoa. Então, às vezes, acontece isso nas nossas vidas, né? Essas situações que são verdadeiros aprendizados quando a pessoa aproveita. Quando não aproveita, infelizmente, o caos se instala, né? E a gente está vendo muito isso acontecer em torno da gente, para a gente ficar atento também se não projetamos isso também, não é isso? Exato. É um desafio muito grande, porque, é, infelizmente, a nossa tendência, né, e Jesus já nos alertava sobre isso, quando ele falou sobre o argueiro e a trave, né, no olho, é de buscarmos apenas os pontos que nos desagradam, ou, digamos assim, ao invés de eu apreciar as qualidades de alguém ou de alguma situação, eu vou tentar encontrar defeitos para poder ou desacreditar ou para justificar, né, o que eu estou sentindo. Né? Então, assim, meio que para dizer, olha, eu sempre tive razão, aquela pessoa, ela não é uma pessoa boa, isso ou aquilo. Então, a gente vai tentando sempre encontrar nos mínimos detalhes, né, situações que possam realmente desacreditar ou trazer algum tipo, né, de qualidade negativa para outra pessoa, para aquela situação. Então, os espíritos também nos esclarecem sobre isso de uma maneira muito carinhosa, porque eles dizem que se nós tivermos que ser, né, realmente exigentes, temos que ser exigentes conosco, né, primeiramente Sim. com as nossas próprias imperfeições, né, para que a gente realmente não acabe projetando
tudo que nós carregamos, né, sobre outra pessoa, que às vezes está apenas agindo de maneira natural, não tem nenhum tipo de malícia ou de segundas intenções, né? Mas, infelizmente, a nossa conduta impensada acaba até mesmo interferindo na postura daquela pessoa, porque, vez ou outra, ela pode se sentir atacada por nós, humilhada, né? E isso prejudica até mesmo, né, aqueles que estão de boa intenção. Informação espírita. Nós temos aqui a questão 793 do Livro dos Espíritos, com uma pergunta: por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? Que eu gostaria que você comentasse. Essa é uma pergunta, né, do Livro dos Espíritos, e ela aborda, eu diria, né, de uma maneira bem geral e completa tudo isso que a gente vem conversando, né, e em alguns momentos do livro, né, os espíritos são bem diretos, né, eles não fazem rodeios, digamos assim. Então, nessa pergunta, ele já, de pronto, nas primeiras linhas, ele diz: reconhecê-la-ei pelo desenvolvimento moral. É aquela orientação que nos é dada de que a nossa trajetória ela deve valorizar e trabalhar tanto a asa do conhecimento quanto a asa, né, do amor, do sentimento. Então, eles continuam dizendo que nós só poderemos nos apresentar como verdadeiramente civilizados quando a gente conseguir banir todos os vícios que muitas vezes desonram, né, os nossos irmãos e a nós. E aí eles reforçam sobre a prática da caridade, né? Então, porque enquanto nós não agirmos dessa maneira, nós seremos apenas povos ou civilizações esclarecidas que não nos oferecerá, né, a bagagem completa nessa trajetória. Lendo sobre isso, eu lembrei de uma afirmativa de Humberto de Campos, lá no início, né, no prefácio do livro Boa Nova, quando ele diz que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados, né, e que a gente, né, deve buscar trilhar, né, o caminho também para nos tornarmos espíritos evangelizados, porque às vezes a gente acha que ter conhecimento, né, vai nos proporcionar tudo em nossas vidas, né? E aí a pergunta, né, que você nos trouxe, ela traz essa parte, né, da civilização completa, e aí eles finalizam dizendo que devemos trabalhar por uma civilização onde exista menos egoísmo, menos cobiça, menos orgulho, em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, e que a nossa inteligência possa se desenvolver com maior liberdade, com mais bondade, com mais boa-fé, com mais benevolência e generosidade, né? Menos enraizada pelos preconceitos que nós carregamos, né? Para que aqueles que estão numa situação mais vulnerável, eles sempre possam encontrar amparo uns nos outros, né? Então, essa pergunta, ela realmente nos traz todas as diretrizes, né, para que a gente tente exercitar essa convivência harmônica. Não falta ao ser humano diretrizes para seguir, para avançar, para se melhorar, para se transformar. Jesus esteve conosco, deixou o seu evangelho, todo o seu esforço foi para que isso acontecesse, para nos trazer esse caminho, essa verdade, essa vida que, como ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, falta só um pouquinho de boa vontade, né? Ou de vontade mesmo, como dizem os espíritos, porque de boa vontade o mundo está cheio, mas tem que ter vontade mesmo para mudar, para transformar, porque o caminho está aí, a diretriz está aí. Se a gente seguir, se a gente quer tanto um mundo melhor, a gente quer tanto um mundo de paz, mas a gente tem que fazer a parte da gente, né? Não é só querer que Deus, que a espiritualidade resolva isso por nós. É uma tarefa nossa, cabe a nós começar o trabalho, né? Mensagem do dia. Na convivência. A convivência é a sublime escola da vida que nos auxilia no autoconhecimento.
Analisemos as razões de nossos sentimentos e pensamentos, atrações e rejeições, quando defrontamos com essa ou aquela criatura, e aprenderemos muito sobre nós mesmos. O próximo, nessa ótica, é um espelho de nosso ser. Habituemo-nos a essa análise interior e seremos, cada dia mais, autênticos proprietários de nosso mundo pessoal. Mas, para que isso aconteça, é preciso dar o primeiro passo. Renovar sempre a concepção que guardamos a respeito do semelhante, abdicando de nos manter aprisionados a julgamentos quantas vezes forem necessárias. Do livro Para Sentir Deus, ditado pelo espírito Hermance Dufour. Psicografia de Vanderlei Oliveira. Dica de leitura. Temos aqui uma dica de leitura que eu queria que você trouxesse para nós, uma indicação de uma obra que você conhece, que você já leu e que você acha que seria interessante ofertar aqui para os nossos amigos que nos acompanham. Assim, a obra que eu vou trazer como indicação, né, ela é uma obra de uma leitura bem leve, né, é uma leitura prazerosa, né, que ela traz muitos detalhes, né, sobre pontos que foram abordados aqui hoje. E é interessante porque você iniciou a nossa conversa, né, citando um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre os laços de família, né, e a obra que eu trago é o terceiro livro da coleção, né, A Vida no Mundo Espiritual, né, que foi ditada por André Luiz, que é o livro Os Missionários da Luz. Porque nessa obra nos são trazidos alguns pormenores de uma maneira bem simples, né, sem muita técnica, sem muita conhecimento rebuscado, né, então assim é de fácil compreensão, nos trazem algumas situações que desvendam a nós os mistérios da reencarnação e todo o trabalho daqueles que estão encarregados para nos conduzir, né, nesse processo. Então, assim, eu resolvi trazer essa obra justamente porque a família, ela é a primeira célula social em que estamos inseridos para essa convivência. É a partir dela que nós começamos a trabalhar esses valores que a gente discutiu aqui nesse momento, né? É a partir dela que eu vou aprendendo a ser mais tolerante, a ser mais paciente, a amar e a respeitar o outro, né? Não é à toa que tem aquele ditado popular de que o costume de casa você leva, né, à praça, porque realmente quando você trabalha bem esses sentimentos, né, você consegue estar mais equilibrado e preparado para o convívio social. E é importante também essa obra para que a gente entenda que a nossa vida, ela não é ao acaso. Tudo é planejado, tudo é cuidadosamente nos oferecido para que a gente possa desfrutar das melhores situações e estar ao nosso alcance as melhores e necessárias ferramentas para o nosso aprendizado, né? Então, a partir, né, dessa leitura, talvez a gente comece a dar mais importância, né, ao nosso autoaperfeiçoamento, né, importância dos nossos sentimentos e das nossas ações sobre também a nossa estruturação espiritual, perispiritual, né, entendendo que tudo isso também tem uma relação com o nosso corpo físico, com tudo que acontece na nossa caminhada. Então, essa é a obra que eu trago, né? Assim, existem várias outras na literatura que podem nos ajudar, né? Eu diria que praticamente todas sempre vão tocar nesse ponto da convivência, mas eu resolvi trazer essa que nos traz lá do início, digamos assim, né? Essa compreensão do nosso retorno e da importância, né, da nossa vida em família. Uma excelente escolha. Essa obra é maravilhosa, indicação aí também, justamente para que quem está buscando um livro para ler, está aí uma orientação, um direcionamento, e por isso a gente escolheu colocar esse momento na nossa programação, para a gente ir sugerindo obras para as pessoas, estudos, porque hoje está tão distante essa questão da leitura, né, que a gente vai ver se a gente vai suscitando aí. Alain, eu fico muito feliz, muito agradecida pela sua contribuição.
maravilhosa, muito bom o nosso bate-papo, mas nós estamos encerrando e eu queria passar para você as considerações finais para a gente poder encerrar nossa programação. Eu só tenho a agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de estudo, né, para que de alguma forma a gente também possa colaborar com essa atividade que é muito importante, né. Parabenizar pela iniciativa, pela atividade, porque realmente ela, digamos assim, amplia essas fronteiras do conhecimento, né, ela proporciona a pessoas de diferentes localidades esse acesso, essa interação, né, de um conhecimento que está posto a nós, né, por Jesus, pela espiritualidade superior, né? Então, assim, um tema também de bastante relevância e só reforçando tudo que foi dito, né, lembrando aqui, tem a pergunta 775 do Livro dos Espíritos, né, foi perguntado qual seria o resultado para a sociedade se nós relaxássemos no laço de família. Então, os espíritos responderam também de uma maneira bem direta, que seria uma forma de agravarmos o nosso egoísmo. Então, só para que a gente reforce e entenda a importância dessa interação social, da convivência familiar, porque tudo faz parte, né, dessa nossa formação moral. Então, muito obrigado, Dora, e estou à disposição sempre que for possível e permitido a gente colaborar. Eu que agradeço. E se você gostou da nossa programação, passe o link adiante, curta o nosso canal, acione lá o sininho para ser informado quando tiver nova programação, porque nós estamos por aqui com esse intento de divulgar a doutrina espírita, de levar a informação espírita para aquelas pessoas que não conseguem ir a uma casa espírita por dificuldades diversas, ou às vezes não tem na cidade. A tecnologia veio para isso, para facilitar esse nosso contato e para que a mensagem possa chegar mais diretamente. Então, passe o link adiante, nos ajude na divulgação e até o próximo domingo, se Deus quiser. Passe virtual. Queridos irmãos e irmãs, vamos, neste momento, recolher o coração em prece. Onde você estiver, permita-se alguns instantes de silêncio. Desligue-se por alguns minutos das preocupações do dia e volte o pensamento para Jesus. Respire profundamente, inspirando a paz, expirando as tensões. Imagine que do alto, uma claridade de infinita ternura desce sobre você. É a luz do amor de Deus, envolvendo sua casa, sua família e todos aqueles que participam deste momento. Se for do seu interesse, coloque um recipiente com água para ser fluidificada ao final do passe. Convidamos você a buscar uma posição confortável. Se possível, mantenha os pés apoiados no chão e as mãos repousando serenamente sobre as pernas. Feche os olhos, se assim desejar, e procure aquietar os pensamentos. Respire lenta e profundamente. A cada inspiração, acolha a paz que vem de Deus. A cada expiração, entregue as preocupações, os medos e as aflições. Neste instante, elevemos o pensamento a Jesus, o médico divino, reconhecendo que o verdadeiro passe acontece pela ação do amor de Deus,
através dos benfeitores espirituais que trabalham em seu nome. Imaginemos uma luz suave, serena e acolhedora, envolvendo todo o ambiente onde nos encontramos. Essa luz nos envolve com um manto de paz, alcançando nosso corpo físico, nossa mente e nosso espírito, restaurando as forças, harmonizando nossas emoções e fortalecendo nossa confiança no futuro. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor, nós te agradecemos pela oportunidade deste encontro. Sabemos que nenhum sofrimento passa despercebido aos teus olhos e que tua misericórdia alcança cada um de nós no momento certo. Pedimos que derrames tuas bênçãos sobre todos aqueles que enfrentam enfermidades do corpo. Que tua luz fortaleça os órgãos adoecidos, renove as energias, inspire médicos, profissionais da saúde, cuidadores e familiares, para que sejam instrumentos do teu amor. Pedimos também por aqueles que sofrem em sua mente, enfrentando a depressão, a ansiedade, a tristeza, o medo, a solidão, o desânimo, a insônia, a angústia ou qualquer outro conflito íntimo. Que a paz do Evangelho encontre espaço em seus corações, devolvendo-lhes a esperança, a serenidade e a coragem para seguir adiante. Rogamos igualmente pelos males do espírito, que sejam desfeitos os laços da mágoa, do ressentimento, da culpa, do orgulho e de toda sombra que ainda carregamos. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar, a compreender e a renovar nossos sentimentos, permitindo que a tua luz transforme nosso mundo interior. Nesse momento, vibramos por todos os enfermos, conhecidos e desconhecidos, que estão nos seus lares, nos hospitais, nas casas de acolhimento, nas prisões, nas ruas, nos ambientes de viciação e em qualquer lugar onde a dor física e moral se faça presente. Que todos recebam o amparo dos bons espíritos e a força necessária para vencer cada desafio. Vibramos também por nossos irmãos em humanidade, pelos que sofrem com as guerras, a violência, a fome, o abandono, o desespero, as injustiças e as catástrofes. Que a fraternidade floresça entre os povos e que cada coração seja tocado pelo amor, pela paz e pela solidariedade. Senhor, abençoa também aqueles que já partiram para a pátria espiritual, que encontrem paz, luz e amparo em sua caminhada, e que seus familiares sejam fortalecidos pela certeza de que a vida continua. E por fim, Senhor, ajuda-nos a compreender que a verdadeira cura começa na alma. Dá-nos resignação diante das provas, coragem para enfrentar as dificuldades, sabedoria para aprender com cada experiência e fé para continuar sempre em tua presença. Rogamos a tua permissão
para que os espíritos benfeitores magnetizem a água do nosso recipiente, colocando nela a medicação necessária à cura do nosso corpo físico e espiritual. Que ela, ao ser ingerida, possa lavar-nos internamente, sanando as lesões e deficiências no veículo espiritual a se manifestarem no corpo físico, e diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-las completamente, se Deus assim o permitir. Enquanto a equipe espiritual realiza o trabalho de auxílio, permaneça receptivo, em confiança e serenidade, permitindo que as bênçãos divinas encontrem espaço em seu coração. Façamos então o Pai Nosso. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas, encarnadas e desencarnadas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Recebemos com gratidão as energias de paz e de amor que nos são enviadas neste momento, comprometendo-nos a cultivar pensamentos elevados, palavras de esperança e atitudes de caridade. Permanece conosco hoje e sempre.